Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o meu processo de fertilização in vitro, tá? Pode me chamar de Fá. Nesse canal aqui eu falo sobre diversos assuntos e hoje eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o meu processo de fertilização in vitro. No começo, antes de eu começar o tratamento, eu tinha um pouco de dúvida sobre o que era fertilização in vitro e sobre o que era a inseminação artificial. Eu vou dar uma breve introdução aqui para vocês entenderem, até porque eu vou contar o meu processo nos dois tratamentos, tá bom? A inseminação artificial, como o próprio nome diz, é quando é inserido no útero somente o sêmen e aí o próprio organismo ali faz o trabalho dele. Aí é mais fácil dele encontrar o óvulo e fertilizar e facilita o processo de gravidez. Já a fertilização in vitro é quando é retirado os óvulos, a pessoa passa por um processo de retirada dos óvulos já maduros e é feita essa fertilização em laboratório. Então, é feita essa fertilização, esses óvulos amadurecem ali, esses embriões, digamos assim, amadurecem de 5 a 7 dias e depois são congelados para depois haver a transferência para o útero. Então, essa é a grande diferença na fertilização in vitro, é transferido já um embrião. Existem as fases, né? É um embrião que teve seu processo de maturação ali de 5 a 7 dias, que é o período máximo, acho que até 8, se eu não me engano, e depois ele é congelado e aí faz a preparação do endométrio para que haja essa transferência. Na inseminação artificial também tem essa preparação, tem um tratamento anterior, mas não são os óvulos já fertilizados que são transferidos, tá bom? Eu tô falando um pouco sobre isso porque muitas pessoas têm dúvida. Eu era uma pessoa que eu não sabia a diferença. Eu usava o nome, os dois nomes, mas eu achava que era um procedimento só, não pensava muito sobre o processo. Hoje eu estou prestes a completar 39 anos, tá? Só para contextualizar aqui para vocês. Ah, isso é tão relevante? Sim, calma que vocês vão entender. No meio, mais ou menos, de 2023, eu busquei um médico especialista em reprodução humana, porque eu estava com dificuldades de engravidar naturalmente. Eu já havia feito exames no passado e não tinha nenhuma restrição. Então, hoje eu tenho 38 anos, nessa época foi antes de completar os 37. Então, eu estava com 36 anos e eu busquei porque já fazia um tempo que eu estava tentando engravidar naturalmente e não acontecia nada. E aí eu busquei um médico de reprodução humana, aqui na cidade onde eu moro mesmo, e comecei a fazer os exames. Esses exames consistem em exames de imagem, exames de sangue, que medem a reserva ovariana, os hormônios, enfim. Não foi tem um exame também muito importante que é se as trompas estão obstruídas, então esse é um dos exames mais dolorosos e chatos no processo, depois eu posso falar um pouco dele. Mas assim, foram feitos todos os exames e não constatou nenhum motivo aparente para a infertilidade no meu caso. O meu marido também teve que fazer um exame e também não foi constatado nada. O que foi constatado foi que eu tinha um pólipo no útero, que foi retirado alguns meses depois, e não tinha nenhuma, não era maligno. É feita uma biópsia depois dessa cirurgia e não era nada maligno. Ficou tudo bem, a recuperação da retirada do pólipo é bem tranquila. E depois dessa retirada, o médico nos sugeriu que nós tentássemos naturalmente por mais 6 meses em média. A retirada desse pólipo foi em janeiro de 2024. Por que demorou tanto, né? Se for fazer as contas, eu procurei um médico no meio do ano de 2023, a retirada foi
em janeiro de 2024. Porque eu procurei o médico e nós fomos fazendo os exames. Tem exames que tem data certa, conforme o ciclo menstrual. Tem todo um processo para que os exames fiquem prontos, então é demorado mesmo. Eu acredito que foi em novembro, foi constatado ali esse pólipo, e aí a retirada ficou para janeiro, por questões de trabalho e tudo mais, eu acabei marcando a cirurgia para janeiro, correu tudo bem, é uma cirurgia relativamente simples e não deu nenhum tipo de problema ali no pólipo, estava tudo certo. Depois disso nós continuamos tentando mais alguns meses, e quando foi em agosto de 2024, eu busquei o médico novamente, porque a gente não conseguiu. Para fazer um tratamento realmente. E aí o médico solicitou um último exame, que era uma ressonância, para ver se eu não tinha nenhuma endometriose ou algo mais que não tinha sido identificado nos outros exames, algo assim mais profundo ali, algo que não foi detectado antes. A endometriose poderia ter sido detectada antes, mas tem casos que não detecta, e aí eu fiz e não tem nada. Então quer dizer o quê? O médico me explicou que isso se trata de uma infertilidade sem causa aparente, onde as duas pessoas não têm nenhum problema, mas não acontece a gravidez, não tem uma coisa específica. Claro que existe, aí voltando lá, a questão da idade. Quando eu busquei o médico, eu estava com 36 anos. Até os 35 anos, existe uma probabilidade ali de se engravidar, que se eu não me engano, posso estar errada, tá, gente? 20% de chances, e daí a partir dos 36 anos, essa probabilidade cai, e conforme os anos vão passando, ela vai caindo. Então, existe também esse fator no meu caso. Então, voltando lá em agosto de 2024, eu fiz esse exame, não foi detectado nada, ou seja, é uma infertilidade sem causa aparente. E aí nós fomos apresentados aos tratamentos, que no caso é a inseminação artificial e fertilização in vitro. O que o médico nos orientou? Que a fertilização in vitro, até por conta da idade ali, que eu já estava eu já tinha completado 37, eu estava prestes a completar 38 anos, certo? Então, o médico orientou que fosse feita a fertilização in vitro, porque as probabilidades, as chances são bem maiores do que a inseminação por conta da idade. Porém, o valor dos dois procedimentos é muito diferente, tá? Se vocês quiserem, eu posso falar mais para frente aí, mas a fertilização in vitro é 4 vezes mais caro do que a inseminação artificial, em média, tá? Se não for um pouco mais, enfim. E aí, como nós não temos causa aparente para não engravidar, nós resolvemos fazer a inseminação artificial. Eu tô olhando aqui, tá, gente? Porque eu tenho que fazer algumas anotações, esse é o meu roteiro, então vez ou outra eu vou olhar aqui. Então, setembro de 2024, logo em seguida, nós fizemos novos exames, é preciso que façam exames novamente, tem as datas certinho para que faça o exame, conforme o ciclo menstrual, e tem as datas corretas para que comecem as medicações. Na inseminação artificial, a medicação é bem menor, apesar de serem praticamente as mesmas medicações, a dose é menor. Por quê? É uma estimulação para que a gente, né, no caso das mulheres, ovulem mais, para que tenha mais óvulos disponíveis, para que facilite a gravidez. Visto que vai ser inserido, né, o sêmen já tratado certinho, que também passa por um processo de tratamento ali no laboratório, onde fica todos os espermatozoides que têm motilidade, mobilidade, que estão ok ali para que seja inserido
no útero e que facilite a gravidez. Então, não pode ser muita dose de hormônios por conta da quantidade de óvulos disponíveis, para que não haja o risco de uma gravidez de múltiplos. De múltiplos a gente fala 4, enfim. Imagina você fazer um tratamento e de repente vir 4 crianças. Não acredito que hoje em dia aconteça. Hoje em dia é muito tratado isso com as pacientes, porque é muito difícil de gerar uma gravidez de múltiplos, né? Trigêmeos, gêmeos, de gêmeos já é uma gravidez complicada. Então, tem que ter ali mais óvulos disponíveis, mas não podem ser muitos. Então, a dose de medicação, ela é menor do que na in vitro. Porque a in vitro vai ser retirados os óvulos dali. Então, é diferente, tá bom? Então, geralmente, pelo menos no meu caso, o médico deixava ali em torno de 4 ou 5 óvulos maduros ali para que fizesse a inseminação, tá bom? A gente tentou em setembro. A gente começamos o tratamento em setembro. Em outubro foi feita comecinho de outubro, essa primeira inseminação. Tava tudo certo, tudo bonitinho, o tratamento correu super bem, porém não aconteceu a gravidez. Foi um pouco frustrante, mas nós já sabíamos que por conta da minha idade, a probabilidade é menor na inseminação. Então, tá tudo certo, foi frustrante, mas o médico tinha comentado com a gente para a gente considerar a inseminação artificial que ela deu totalmente errado, teríamos que tentar 3 vezes. A segunda vez eu não queria tentar mais, eu queria esperar alguns meses e fazer in vitro. E aí nós conversamos, eu e meu marido, e ele falou, não, vamos tentar mais uma vez. E aí a gente resolveu tentar, logo em seguida que terminou, não deu certo, aí teve as datas certinho, voltamos ao tratamento. O tratamento, como eu disse, são doses bem menores de medicação, que são comprimidos e algumas injeções. Para vocês terem uma noção, é em torno de 2 comprimidos por dia, no meu caso. Cada pessoa é um caso específico, e a injeção dia sim, dia não, por mais ou menos 15 dias, até que esteja tudo certo ali, os óvulos estejam no momento ok para que seja feita a inseminação. É em torno de 15 dias, mais ou menos. E aí, nesse meio tempo, a gente vai ao consultório, cerca de a cada uma semana, quando vai chegando perto, dia sim, dia não, para fazer o ultrassom, para verificar o estado em que os óvulos estão, para que esses folículos, no caso, né, estão, para que seja feita a inseminação. Então, é basicamente esse o tratamento, como foi no meu caso. Como não tinha dado certo a primeira vez, nós resolvemos fazer a segunda vez em novembro de 2024. Nós fizemos a segunda vez e mais uma vez não deu certo. Aí nós decidimos, até por conta, né, da questão financeira e psicológica que causa esse processo, que nós iríamos esperar mais ou menos janeiro, fevereiro, um pouco mais para fazer a fertilização in vitro. Quando eu falo psicológica, gente, não é só a questão de não engravidar, é a questão que a parte hormonal, você fica muito sensível. Eu, pelo menos, fiquei. Os meus sintomas foram dores no corpo e eu me senti mais sensível. Eu fiquei mais sensibilizada. As coisas estavam me afetando mais do que normalmente me afetam. Então, eu não queria passar por aquilo de novo, tentar a terceira vez, como o médico havia recomendado. Eu achei que a gente deveria ir direto para fertilização in vitro e esperar mais um tempo. Passou o final do ano, tudo certo, começo do ano nós ainda não estávamos preparados financeiramente para isso, porque é um tratamento caro, e fomos levando a vida e nos planejando para que isso acontecesse mais para frente. Em junho desse ano, por questões de logística e da cidade onde a gente mora mesmo, nós somos indicados
outro médico. Nos indicaram um outro médico e nós fomos nesse médico já com todo o histórico bonitinho. Foi muito importante isso, eu levei todos os exames, tudo, tudo, para que ele soubesse o passo a passo do que já havia acontecido, até porque a gente resolveu mudar de médico. Eu não resolvi mudar de médico por conta do médico anterior, ele foi ótimo. Fiz os exames de sangue novamente para ver se estava tudo ok, para ver a reserva ovariana, para ver tudo aquilo. E meus exames estão excelentes. Minha reserva ovariana é muito boa para a minha idade, os exames do meu marido também ok, tudo certo. Bom, o próximo passo para a fertilização in vitro, o começo do tratamento, é tomar anticoncepcional. O que me deixou bastante confusa no começo, mas depois eu entendi. O médico me explicou que nesses casos é feito primeiro o bloqueio dos ovários, para que depois faça a estimulação, diferente da inseminação, que a gente precisa ovular, no caso da fertilização, não. E aí, no caso, começou com um anticoncepcional, e aí foi monitorando o bloqueio dos ovários, e aí a gente percebeu que não tinha dado certo, não aconteceu na primeira vez, até porque acho que era fazer muito tempo que eu não tomava medicação, enfim, o anticoncepcional, e aí a gente teve que continuar de novo. Aconteceu um ciclo inteiro, eu menstruei, não houve o bloqueio, e aí eu comecei novamente. Então, nós achávamos que iríamos começar o tratamento em julho, mas teve que ser prorrogado aí. Então, no começo de julho, aí eu comecei o tratamento novamente com anticoncepcional, e aí deu certo, ok, houve o bloqueio. Logo depois disso começam as medicações, que continua com um remédio que é o hormônio, que é considerado um anticoncepcional, o comprimido, que já foi tomado anterior, e as injeções. Só que as doses são maiores, os comprimidos a quantidade dobra, no caso, e as injeções que eram dia sim e dia não, passou a ser a dose de 3 injeções por dia. Então, que era um dia sim, um dia não, eram 3 injeções por dia. É claro que é tudo misturadinho, feito numa aplicação só para não ficar picando na barriga mais de uma vez, porque é desconfortável, né? E aí vai fazendo um monitoramento por ultrassom. Nesse monitoramento teve que aumentar um pouquinho a dose da injeção. Tudo certo, aumentou. Nesse caso, dessa vez, a injeção foi bem mais cara, porque é o mesmo medicamento, porém a injeção anterior era mais em conta, era um outro laboratório, mas tá indisponível no mercado. Você não acha para comprar, e na verdade você só compra dentro dessas clínicas de reprodução humana, você não compra lá na farmácia. Então, essa mais em conta que eu tomei anteriormente, que é a mesma, estava indisponível no mercado, e como só compra lá, então foi bem mais caro, muito mais caro, porque uma injeção que era dia sim, dia não, passou a ser 3 ou 4 doses por dia, todos os dias. Isso dura em torno de 15 dias, para vocês terem uma noção. Depois eu posso fazer um vídeo falando mais ou menos os valores. Lógico que eu não vou falar as medicações, nem nada disso, mas mais ou menos os valores, caso vocês queiram saber. Então, foi feito isso, é feito todo o monitoramento, como no tratamento anterior, para ver qual que é o status ali dos folículos. E 36 horas antes da retirada dos óvulos é injetado duas injeções diferentes da anterior, que é para que haja o amadurecimento desses óvulos, para que eles estejam na condição perfeita para que eles sejam retirados e fertilizados, certo? Então, mais o valor dessas injeções, e aí deu tudo certo, fizemos 36 horas o monitoramento, 36 horas antes, certinho, eu apliquei essas injeções, e aí no dia fui para São Paulo bem cedo fazer a retirada dos óvulos. Foram retirados 15 óvulos, e aí logo após a retirada,
é feita ali, acho que não sei se é no mesmo momento, algumas horas depois, é feita a fertilização, certo? No caso, meu marido fez a coleta lá do sêmen certinho e é feita a fertilização. O procedimento, ele é rápido, ele dura em torno de 20 minutos a meia hora e é dentro de um centro cirúrgico com anestesia. Então a gente não sente nada, é como se fosse uma cirurgia, mas é bem rápido. E logo em seguida do procedimento você já acorda. Então meu marido falou que durou em torno aí de uns 30 minutos. E logo que eu cheguei no quarto, eu já acordei. Mais ou menos como fazer endoscopia, que dura aquele tempinho ali, que é bem rápido, no caso da retirada dos óvulos dura mais, mas logo em seguida você acorda. Então é bem tranquilo essa parte. Eu senti cólicas depois, eu senti dores depois, mas nada muito. Assim, é desconfortável, certo? E aí foi feito, nós voltamos para casa e a partir disso a gente consegue monitorar esse o andar desse tratamento por um aplicativo, um site que a clínica tem, que daí eles mostram lá, não tem foto nem nada, mas mostra lá que foi fertilizado, 15 óvulos, no dia 2 quantos tinham e quantos se desenvolveram, quantos embriões são aptos para o congelamento. Então, no meu caso, ficaram 4. Parece muita coisa. Eu achei que fosse mais. Na minha visão, eu achei que ele iria dar um 7, mais ou menos. O médico me falou que ele esperava em torno de 6, mas não é nada. Não é ruim os 4. Os 4 se. E tem ali uma classificação, enfim. Foram 4 bons que se desenvolveram de fato e que foram para congelamento. Antes do tratamento, eu achava que a transferência ocorreria ali logo em seguida, depois de 5 dias. Bom, voltando um pouco. Esses óvulos, depois de fertilizados, eles ficam em desenvolvimento ali para ver quais vão se desenvolver, quais que são aptos e quais não são, em torno de 5 a 7 dias, tá? Então, no meu caso, ficaram 4 que se desenvolveram. Um no 5º dia estava pronto e os outros 3 no 7º dia. Isso foi bem angustiante para mim, porque a gente vai acompanhando dia a dia, tem até um grupo da gente com o médico e com a clínica. Foi um pouco angustiante, mas depois o médico conversou comigo, falou que estava tudo bem, que estava tudo normal, que ok. Às vezes a gente espera um resultado melhor, mas não foi ruim, certo? E aí, depois disso, é congelado. Todas essas coisas têm um custo, tá, gente? As medicações, o procedimento de retirada dos óvulos, o congelamento, o descongelamento, enfim. Eles vão para congelamento. Na minha cabeça, eu achava que logo em seguida, dias depois do desenvolvimento, já era feita a transferência, que é a inserção desses embriões no útero. Mas não é assim que acontece. Antigamente era feito, que era um procedimento que se diz a fresco. Acontecia logo depois, mas pesquisas mostram que não é. A taxa de sucesso é menor. Por quê? É bom que se faça uma preparação do endométrio para o recebimento desses embriões. Então, foi lá congelado, ok, cessa as medicações e aí o ciclo acontece naturalmente, você chega a menstruar e tudo mais. Logo quando você menstrua, no meu caso, o que eu decidi? Fazer o tratamento logo em seguida. Agora eu quero fazer a transferência em setembro. Nós estamos em agosto, agora eu quero fazer a transferência em setembro. Então acontece o ciclo certinho, logo no primeiro dia do ciclo, iniciam-se as medicações para a transferência dos embriões. Não tem injeção mais, o que já é um grande alívio. São só comprimidos, também são hormônios e tudo mais. Um é hormônio, outros 2 são mais vitaminas e outras coisas. Eu sinto um pouco de dor no corpo, não tanto como antes, e um pouquinho, você fica um pouquinho, não tão alegre, vamos dizer assim, você fica um pouco menos alegre que o seu natural.
Então, tem isso também. Agora eu estou em processo com essa medicação, hoje vai fazer 5 dias mais ou menos que eu iniciei os medicamentos para preparação do endométrio. Na próxima semana, ou seja, daqui uns 5 dias, eu vou passar pelo primeiro ultrassom para verificar como é que está o andamento, se precisa de mais medicação, de menos medicação. E essa preparação, pelo que o médico me disse, dura de 15 a 20 dias. E aí, a hora que o endométrio estiver bom para receber esses embriões, é feita essa transferência. A transferência é do mesmo jeito que na inseminação artificial, é por meio de um catéter e ele é colocado lá dentro do útero. Acho que essa parte eu não falei para vocês. Então, não é sedado, não é nada. A única coisa que eles pedem é que a bexiga esteja cheia, porque é monitorado por ultrassom para que eles sejam inseridos no local certinho. Então é incômodo porque você está com a bexiga cheia, mas não tem dor nenhuma. É incômodo, é desconfortável, mas é ok e é bem rápido o procedimento. Na inseminação, depois do procedimento, eu fico deitada ali, fiquei, no meu caso, das 2 vezes, em torno de 15 minutos. Eu acredito que agora seja da mesma forma, até pelo que o médico me explicou. E depois, vida normal. Vida normal assim, né, gente? Sem fazer muita força, fazer musculação com muito peso, até porque a gente tá tentando ali que eles se fixem ali no útero, que a gravidez aconteça. Então, é melhor evitar certos esforços físicos, mas é normal, você pode trabalhar, viver normalmente. Então, eu acredito que no meu caso, daqui mais ou menos de 10 a 15 dias, a gente faça essa transferência. Por que eu estou contando para vocês antes do resultado final? Porque eu queria dar esse relato. Eu sei que muita gente pode estar passando por esse momento de tentar engravidar e não saber muito bem como é que são os tratamentos. Então, é mais ou menos para vocês saberem quais são as possibilidades. E eu tô bastante esperançosa nesse momento, mas vai acontecer se tiver que acontecer. Eu tenho que ter essa consciência de que pode dar certo e pode não dar certo. No meu caso, o médico falou que eu posso transferir tanto um embrião quanto 2, que a probabilidade de gravidez gemelar é mais ou menos de 20%, mas que inserindo 2 embriões, a probabilidade de gravidez aumenta. Então, nós ainda estamos analisando isso. O médico não é contra a transferência de 2 embriões. Ele falou que no meu caso, pela minha saúde, está tudo ok, mas existe uma probabilidade maior de vir gêmeos. Então, a gente não sabe. Nós ainda estamos pensando se nós transferimos 2 ou se nós transferimos um só. De qualquer maneira, vai ser feita essa transferência e os outros embriões que sobrarem, no caso 3 ou 2, vão continuar congelados lá, até porque a gente precisa saber se essa gravidez vai para frente, se vai dar tudo certo ou se nós vamos ter que tentar novamente. E aí essas são as chances que a gente tem. Eu posso fazer esse tratamento de novo caso não der certo todas as vezes? Eu posso fazer. Eu não sei se eu quero fazer novamente. Mas, enfim, esse é meu relato. Para quem está pensando em fazer o tratamento, a fertilização in vitro, são valores mais caros. O medicamento disponível hoje no mercado, ele é mais caro do que do meu tratamento anterior e também a quantidade de medicação maior. Porém, é possível parcelar esses valores, tá? Tanto da medicação quanto da clínica, tudo praticamente eu parcelei, só a parte do médico ele não parcelava. Mas caso vocês queiram saber de valores, comenta aqui se você está tentando também, que daí eu posso tentar fazer um vídeo explicando valor por valor. Claro que eu não vou falar medicação nem nada, mas para que vocês tenham uma noção mais ou menos dos 2 tratamentos. Bom, gente, é isso.
Eu espero que em breve eu volte com boas notícias para vocês. E antes disso, eu gostaria de fazer um vídeo falando mais ou menos dos valores e de como eu me senti durante todo esse processo. Caso vocês tenham interesse, me conta aqui. E assim que eu for fazer a transferência e durante esse processo, eu também vou gravar vídeo aqui para vocês. Espero que dê tudo certo. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até mais.